Em Portugal, qual é a dimensão do ensino de língua japonesa? Que idades têm os alunos portugueses que estudam japonês? E em que distritos vivem? Qual é a duração do tempo de estudos e até que nível chegam? Qual é a relação entre a motivação para aprender japonês e outros interesses dentro da cultura japonesa? O questionário a alunos e ex-alunos de língua japonesa em Portugal foi criado em março de 2015. Este questionário foi tornado acessível por via Google Docs, na rede social Facebook e também em formato PDF. Foi enviado para a Embaixada do Japão em Portugal, para a rede de professores japoneses que lecionam língua japonesa em Portugal e para todas as universidades portuguesas do ensino público que lecionam cursos livres ou unidades curriculares de japonês, e também para diversos grupos dedicados à língua e cultura japonesa, congregados em volta de sites de internet, blogs e fóruns. O questionário esteve disponível ao preenchimento até 30 de junho de 2015, tendo sido feita a última campanha de divulgação na Festa do Japão, um evento anual dedicado à cultura japonesa, que teve lugar a 20 de junho. A criação deste questionário e o tratamento dos seus dados foram elaborados no âmbito do projeto cultural Um Longo Verão no Japão, iniciado em fevereiro de 2013, dentro das comemorações dos 470 anos de relação entre Portugal e o Japão. Este é um projeto cultural sem fins lucrativos, criado e gerido por Inês Carvalho Matos, com o objetivo de concretizar atividades científicas e pedagógicas sobre a relação entre Portugal e o Japão, e também a publicação de livros, a realização de exposições e a divulgação de iniciativas de outras entidades ou associações com atividade em Portugal e no Japão. O projeto cultural Um Longo Verão no Japão pretende criar redes de colaboração no campo dos estudos japoneses em Portugal e, em última análise, facilitar o intercâmbio entre estudantes e investigadores. Foram recebidas 168 respostas, sendo 99 delas de alunas ou ex-alunas e 69 de alunos ou ex-alunos. Vamos analisar alguns dos resultados. Primeira questão. Qual a sua faixa etária no momento em que iniciou o estudo formal da língua japonesa? Entende-se como estudo formal o estudo com o apoio de um professor ou tutor em aulas individuais ou de grupo. Poderiam responder selecionando uma das seguintes faixas etárias: dos 15 aos 19 anos, dos 20 aos 24 anos, dos 25 aos 29 anos, dos 30 aos 34 anos, com 35 ou mais anos. A etapa de vida em que se inicia o estudo formal da língua japonesa indicia as condições disponíveis para que essa aprendizagem tenha lugar, bem como as condições dos alunos ao nível da motivação, interesse e disponibilidade de tempo e de recursos. Pode verificar-se que, mesmo quando o estudo se inicia ainda ao nível do ensino secundário, dos 15 aos 18 anos, é no período correspondente ao ensino superior, 19 anos mais dos 20 aos 24 anos, e ainda na idade adulta, dos 25 aos 29 anos e em diante, que este é mais significativo. Mais concretamente, tivemos um número de respostas correspondente à faixa etária dos 15 aos 19 anos de 53 respostas. Para a faixa etária dos 20 aos 24 anos, tivemos 70 respostas. Em conjunto, estes dois grupos etários correspondem a 73,2% das respostas apuradas, uma esmagadora maioria, sobretudo se considerarmos como um grupo satélite o grupo da faixa etária imediatamente posterior, dos 25 aos 29 anos. O fator preponderante é, sem dúvida, o do ensino superior, mas devemos considerar outros fatores. Durante estas idades, a aprendizagem de outras línguas estrangeiras e as viagens ao estrangeiro são também um dos fatores determinantes. Temos ainda a escolha da profissão ou da área de investigação na qual o aluno vai investir num futuro próximo.
Temos também o estabelecimento de relações pessoais duradouras e vinculativas para a idade adulta, o que vai determinar, entre outras escolhas, as das suas atividades profissionais e familiares. Ainda muito significativa é a capacidade de produção e manipulação de conteúdos em plataformas web, redes sociais e outros. O que significa que o facto de estes alunos estarem a estudar a língua japonesa é não só um dado conhecido, como um dado divulgado. O perfil do aluno de língua japonesa em Portugal, pelo que apuramos nestas duas primeiras questões, é então o do jovem adulto, pode ser do género masculino ou feminino, já que a diferença percentual não é significativa, a frequentar o ensino superior ou em vias de o frequentar, ou que prossegue estudos de mestrado e, portanto, continua no ensino superior. Apesar de estes dados estarem sujeitos a confrontação com resultados apurados a partir de outras questões deste inquérito, podemos já determinar que o público-alvo das campanhas de divulgação da língua e cultura japonesas têm, em Portugal, uma idade superior à média que é considerada para a finalidade de divulgação desses mesmos conteúdos em plataformas web e em iniciativas internacionais, tais como, por exemplo, o Cool Japan. Em Portugal, o público-alvo da sensibilização para a língua e cultura japonesas não é apenas ou predominantemente o adolescente, mas sim o jovem adulto, tendo ainda que considerar-se a população adulta, inclusivamente com mais de 35 anos, como um público-alvo a ter em conta. Os gostos e interesses correspondentes a essas faixas etárias são então um dos fatores que é preciso conhecer para uma maior eficiência na realização de iniciativas para o incremento e continuidade da aprendizagem da língua japonesa em Portugal. O distrito onde residem mais alunos ou ex-alunos de língua japonesa é Aveiro, com 76 respostas. Em segundo lugar temos o distrito de Coimbra, com 40 respostas. Em terceiro lugar temos o distrito de Braga, com 27 respostas. Temos ainda Lisboa, com 12, Porto, com 8, Viana do Castelo, com 2, Setúbal, 1, Évora, 1, Bragança, 1. Todos os outros distritos listados como opção de resposta tiveram 0 respostas. Deve notar-se que a resposta a este questionário foi de caráter voluntário, sendo o mesmo apresentado claramente como uma ferramenta para a compreensão das dinâmicas de ensino e aprendizagem da língua japonesa em Portugal. Tendo em conta os agentes contatados e ativamente participantes na divulgação deste questionário junto dos alunos, e também tendo em conta o período de 4 meses no qual esteve disponível para o preenchimento, consideram-se os dados apurados por esta via muito fidedignos e exemplificativos. Pese embora possa alegar-se a falta de representatividade de certos núcleos do ensino de língua japonesa, como por exemplo a cidade de Lisboa, deve ter-se em conta que as circunstâncias que possam ter levado a que professores e alunos não dessem resposta a este questionário serão as mesmas que condicionam a ligação desses mesmos professores e alunos às redes existentes e predominantes, nomeadamente a JapanNet, rede promovida pela Embaixada do Japão em Portugal, e a rede de professores japoneses que ensinam língua e cultura japonesa em universidades ou outras instituições portuguesas. Assim, embora seja de lamentar, os alunos não representados nos resultados deste inquérito são efetivamente os alunos que não têm vínculos significativos aos promotores de iniciativas para a divulgação da língua e cultura japonesas em Portugal, que foram os mesmos que fizeram a promoção e divulgação deste questionário. Vejamos os 3 distritos com mais alunos de língua japonesa segundo este questionário. Em primeiro lugar, Aveiro, em segundo lugar, Coimbra, em terceiro lugar, Braga. Em Aveiro, na faixa dos 15 aos 19 anos, temos 14,5% dos alunos. Na faixa dos 20 aos 24 anos, temos 50% dos alunos. Na faixa dos 25 aos 29 anos, temos 18,5% dos alunos.
Portanto, dos 15 aos 29 anos, temos 83% dos alunos. Em Coimbra, da faixa dos 15 aos 19 anos, temos 27,5% dos alunos. Dos 20 aos 24 anos, temos 52,5% dos alunos. Dos 25 aos 29 anos, 12,5%. Portanto, dos 15 aos 29 anos, temos 92,5% dos alunos de Coimbra. Em Braga, apenas dos 15 aos 24 anos se registaram respostas e, portanto, a faixa dos 15 aos 24 anos corresponde a 100% dos alunos. Retrospectivamente, podemos dizer que, tendo 83% dos alunos entre 15 e 29 anos no distrito de Aveiro, tendo 92,5% dos alunos entre 15 e 29 anos no distrito de Coimbra e tendo 100% dos alunos entre 15 e 24 anos no distrito de Braga, a esmagadora maioria, a nível nacional, corresponde à faixa etária dos 15 aos 29 anos. A análise das respostas a este questionário faz-nos antever uma estreita ligação entre o contexto universitário e o ensino da língua japonesa. Aveiro, Coimbra e Braga são núcleos universitários onde a aprendizagem do japonês está disponível em pelo menos uma das tipologias que se apresentam em seguida. Com efeito, existem diferentes perfis de alunos dentro das idades compreendidas entre os 15 e os 29 anos. É possível que os alunos frequentem aulas em cursos livres. Estes cursos livres funcionam geralmente em horários pós-laborais, são de inscrição direta não dependente na inscrição da instituição de ensino superior, apesar de funcionarem nas suas instalações. Para além disso, também é possível aos alunos frequentarem língua japonesa como uma unidade curricular acreditada, ou seja, como parte da sua licenciatura ou mestrado. Dos 3 distritos acima mencionados, apenas no distrito de Braga, mais exatamente na Universidade do Minho, é possível realizar língua e cultura japonesa como uma unidade acreditada no âmbito de uma licenciatura. Também existem trabalhadores por conta de outrem e profissionais liberais, geralmente pessoas com mais de 24 anos de idade, que não são alunos do ensino superior, mas que frequentam estes cursos livres. Também existem esses mesmos trabalhadores que frequentam aulas privadas. As aulas privadas estão também disponíveis para os alunos do curso superior que querem ter uma formação suplementar ou para alunos que ainda não têm a idade mínima para se inscreverem nos cursos livres, como por exemplo aqueles que têm menos de 16 anos. Foi colocada a questão em relação ao período de aprendizagem. Há quanto tempo estuda japonês? Menos de 3 meses, entre 3 e 9 meses, entre 9 e 18 meses, entre 18 e 24 meses, entre 24 e 36 meses, entre 36 e 48 meses ou há mais de 4 anos. Foram apuradas, respectivamente, para cada uma destas categorias, 20 respostas, 60 respostas, 31 respostas, 18 respostas, 24 respostas, 10 respostas e 6 respostas. 60 alunos frequentavam um curso de língua ou cultura japonesa, quer fosse em aulas privadas ou no âmbito de um curso maior, entre 3 e 9 meses. São, portanto, os alunos que frequentam pelo menos um ano letivo de língua japonesa. Os alunos que frequentam pelo menos um ano letivo de língua japonesa, desses alunos, cerca de metade a nível nacional que frequentam o primeiro ano prosseguem os estudos para o segundo ano, pois podemos ver que entre os que estudam 3 e 9 meses e entre os que estudam 9 e 18 meses há uma queda de aproximadamente 50% do número de pessoas. Também podemos verificar que volta a existir uma queda de aproximadamente 50% do número de pessoas entre os alunos que frequentam o primeiro ano completamente e que transitam para o segundo ano e que o acabam por realizar
de forma completa. Ou seja, ao final de 24 meses, tivemos uma perda em relação ao período dos 9 e 18 meses de 50% e nesse período tínhamos, por sua vez, tido uma perda de 50% em relação ao primeiro ano letivo. Aproximadamente 20 alunos em cada 60 alunos, ou seja, 1/3 de todos os estudantes que experimentam a aprendizagem da língua japonesa, concluem os 2 anos letivos iniciais da mesma. E estes 2 anos letivos são considerados o indispensável para ter um conhecimento básico e fundamental da língua japonesa. Portanto, fica-nos a questão como motivar os alunos a prosseguir os estudos de modo a aumentar a percentagem de alunos que concluem os 2 primeiros anos letivos. Quais os principais obstáculos que levam os alunos não só a não transitar para o segundo ano, mas também a desistir a meio do segundo ano? O período crítico parece ser precisamente o dos 2 primeiros anos, uma vez que, quando observamos o número de respostas, verificamos que os alunos que concluem o segundo ano tendem a continuar para o terceiro ano. Para além disso, as respostas também nos revelam que a existência de mais alunos no período de 24 a 36 meses do que no período de 18 a 24 meses. Isto mostra-nos que os alunos que estão agora no terceiro ano de língua japonesa são tendencialmente uma fração equivalente de um todo maior. Isto é, que no passado recente, até há 3 anos atrás, muito mais alunos ingressavam no estudo da língua japonesa. Estes resultados da duração do período de aprendizagem são para a totalidade dos alunos a nível nacional. Se observarmos o período entre os 18 e os 24 meses e o período entre os 24 e os 36 meses, e se tivermos em consideração que apenas 10 alunos concluem o terceiro ano de língua japonesa, é muito significativo que 6 alunos continuem a estudar japonês no quarto ano. Ou seja, apesar de existirem mais dificuldades e de a exigência de estudo ser maior à medida que o domínio da língua vai aumentando, não há mais alunos a desistir ao longo do terceiro e quarto anos do que em relação ao primeiro e segundo anos, quando vínhamos uma taxa de desistência a meio do curso e na transição do curso de sensivelmente 50%. Os estudantes portugueses parecem então corresponder bem a uma fase de aprendizagem mais exigente, nomeadamente na fase de introdução do sistema de escrita kanji. Não é numa fase posterior ao terceiro ano de estudos que os alunos desistem mais. A desistência é regular quando fazemos estes intervalos de 6 em 6 meses e é uma desistência na ordem dos 50% entre cada uma destas fases, mas regular, não aumenta com a passagem do tempo. Tendo em conta a taxa de desistências ao longo dos anos, pode inferir-se que, quando o número de estudantes que concluem o primeiro ano letivo é inferior a 50 alunos, existe uma probabilidade muito baixa de algum deles chegar a finalizar sequer o terceiro ano e, portanto, a estar em condições de se candidatar ao exame de proficiência da língua japonesa. Claro que os resultados deste questionário não são absolutos, mas mostram que, para atingir um número significativo de alunos com mais de 4 anos de aprendizagem da língua japonesa, é necessário apostar na consolidação do ensino japonês ao longo dos 2 primeiros anos e assim reduzir as taxas elevadas de desistência nesses anos.